Olá, estamos começando mais um Minuto CM. Hoje o assunto vai ser a cobrança do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, no caso de bens no exterior. E para falar sobre esse assunto, eu estou com a Tatiana, que era dia sócia do Cândido Martins. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom, Ju? Bom dia. Recentemente, o STF ele decidiu que os estados eles não podem cobrar o imposto sobre herança e doação quando esse doador ele estiver domiciliado no exterior ou, no caso de falecimento, quando a transmissão dessa herança acontecer fora do Brasil. Explica um pouco para a gente como fica a situação a partir de agora. Nas hipóteses em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou quando o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior, todas as normas que tratarem destes assuntos estaduais não surtem efeitos. Por quê? Porque não existe ainda a lei complementar editada pelo Congresso Nacional esclarecendo como será feita esta tributação. Quem de fato é o ente competente para cobrar o imposto nestas duas hipóteses. E aí, como é que fica agora a discussão por parte dos contribuintes? Quem recolheu indevidamente vai poder ter o dinheiro de volta? Não, infelizmente não vai, Ju. Quem recolheu indevidamente, por força da decisão do Supremo, restou decidido de que a decisão proferida há 2 semanas, ela só vai ter efeitos daqui para frente. E ele regulamentou e modulou isso no seguinte sentido: somente quem tem ações judiciais discutindo a competência para qual Estado deve recolher o tributo, discutindo casos de bitributação ou discutindo o não recolhimento do tributo, será preservado. Então, quem se antecipou e moveu as ações judiciais para discutir a matéria, essas ações terão que ser nelas aplicada a decisão do Supremo para afastar a cobrança. Quem já recolheu o tributo indevidamente, infelizmente, não vai poder pedir o dinheiro de volta. Certo. E você vê essa decisão como positiva? Qual a sua avaliação? Olha, Ju, não é a melhor decisão, tá? Mas antes assim do que se não fosse assim, né? Só para te dar um pouco do contexto do que foi julgado pelo Supremo, nós tivemos 3 correntes de votos, tá? A corrente vencedora reconheceu o seguinte: as legislações estaduais que disciplinam exatamente estas matérias, elas existem, elas são válidas, mas elas não surtem efeitos que as autorize na forma na qual elas foram editadas a surtir efeitos a partir de então. Ela preserva as ações judiciais, tá, que foram ajuizadas, e ela reconhece que a lei complementar aqui, ela é indispensável, tá? Ela é uma norma necessária para resolver conflito de competência não só entre os estados brasileiros, como os estados internacionais. Tá? Então, assim, isso foi o que foi decidido. A gente tinha mais 2 correntes de voto. Uma mais favorável ao fisco, tá? Que é a que eu abomino, que foi a seguida e liderada pelo Alexandre de Moraes, que considerava as leis válidas e surtindo efeitos normalmente, porque os estados não poderiam ficar à espera do Congresso Nacional na edição desta norma. Então, esse voto, ele preservava a autonomia plena dos estados para legislar sobre a matéria, independentemente da regulamentação do estado. Isso daí seria uma aberração e, felizmente, esse voto não prevaleceu. Eu sou muito mais partidária do voto que foi liderado pelo ministro Marco Aurélio, tá? Porque eu venho de uma formação constitucional em que qualquer norma editada no ordenamento jurídico, ela tem que sempre olhar para a Constituição, tá? Você sempre tem que ter a validade constitucional. E uma norma que não é válida, não encontra fundamento de validade dentro da Constituição, ela não pode surtir efeitos, tá? Então, esse era o voto do Marco Aurélio, que para mim representaria o melhor voto aqui. E uma discussão, né, trazida durante esse julgamento pelos estados, essa preocupação que eles tinham de que a arrecadação dos estados seria prejudicada, e eles alegavam também que os contribuintes, de uma certa maneira, estavam se aproveitando de uma omissão legislativa, né, para deixar de recolher esse imposto. Você concorda com essa afirmação? Não, Ju, eu não gosto dessa postura dos estados. Em muitas das hipóteses, a gente tem situações em que os contribuintes são precavidos, são bem orientados, são, né,
têm uma boa consultoria, conseguem organizar o seu patrimônio, fazer um planejamento patrimonial, fazer um planejamento sucessório, antecipar fatos que aconteceriam lá na frente, trazê-los para a data presente, para fins de, neste planejamento, conseguir uma redução e uma economia fiscal. Tudo dentro das leis, tudo em conforme, o que a gente pode chamar aqui de uma elisão fiscal, né? Em que você faz um planejamento dentro das normas para fazer uma redução de tributo sempre antes da ocorrência do fato gerador. E a respeito da lei complementar, existe alguma previsão de quando ela pode ser editada? Não, Ju, por enquanto a gente não tem previsão nenhuma, existem vários projetos que chegaram a ser levantados dentro do Congresso Nacional, e muitos deles, inclusive, com a afirmação de que não é a pena a gente discutir aqui, porque muitos estados já estão legislando sobre a matéria, torna-se desnecessário. E o Supremo validou agora que não. A orientação do Supremo a lei complementar, ela é indispensável para autorizar os estados a legislar sobre esse assunto. Por quê? Porque é o Congresso Nacional que vai ser o competente para observar não só as normas internacionais, as orientações internacionais sobre a tributação de herança ou de transmissão, que você tem conflito de competência entre os estados, de forma a você unificar isso e evitar bitributação, por exemplo. Tá? Então, assim, uma das orientações que o Congresso Nacional vai ter que observar aqui é a da própria OCDE, tá? Que sempre manda você olhar para o doador, sempre manda você olhar para o domicílio onde ocorreu a sucessão, onde aconteceu o falecimento, onde se processa o inventário, porque é o local onde acontece o fato gerador, é o local onde atrai a tributação e é o estado onde tudo isso acontece que tem a competência para fazer a cobrança desse tributo. Bom, Tatiana, muito obrigada pelas informações. A gente vai encerrando o Minuto CM por aqui. Obrigada a você, Ju. Até mais. Obrigada a todos. Acompanhe os próximos episódios. Tchau, tchau.